Boa noite, eu me chamo Aline Cardoso, faço parte da diretoria da empresa Alfa. Boa noite, eu sou a Daniele Medeiros e também faço parte da diretoria. Quero também deixar aqui apresentado as nossas colegas que fazem parte também da diretoria, Débora Osol e Patrícia Lopes. Eu e a Dani iremos conduzir a apresentação do relatório da empresa Alfa. Para nós é um prazer muito grande, a empresa na qual a gente vem trabalhando juntas aí desde o ano passado. Essa empresa, ela foi fundada e vem sendo trabalhada na cadeira de simulação gerencial 2, ministrada esse ano pelo professor João Paulo Machado Ribeiro. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui é que esse ano ele foi marcado por uma forte pressão financeira, a necessidade de reorganização. A gente veio de um ano muito desafiador, né, Dani? A gente trabalhou bastante, mas tivemos algumas decisões aí que não saíram como combinado, ou melhor, como esperávamos. Esse ano a gente teve um foco bastante grande em liquidificadores, multiprocessadores e mini processadores. Existiu um crescimento de vendas, só que os custos e as despesas financeiras foram bastante elevadas, o que ocasionou alguns desafios no sentido econômico da empresa Alfa. Esses investimentos ampliaram a capacidade de produção, mas, infelizmente, não compensaram o prejuízo que nós tivemos no decorrer do ano. Em linha agora com o que a Aline acabou de falar na mensagem da administração, temos o desempenho financeiro, que nele tivemos uma receita de 4,68 milhões e também um prejuízo de 1,24 milhão. E isso mostra, então, uma baixa liquidez e uma forte dependência de capital de terceiros. Com isso, a gente também consegue verificar, analisar uma margem líquida negativa em todos os períodos, mas também conseguimos analisar que, apesar de uma margem líquida negativa, durante esses 4 períodos, ele vem diminuindo. Apesar do período 5 ao 6, ele ter um leve aumento dessa margem negativa, a partir do período 7 e 8, ele vem diminuindo, chegando a 14%. O que a gente comenta, né, no desafio que nós tivemos? A gente teve um desalinhamento entre o comercial e a produção. O que a gente ficou bastante contente quando a gente pega marketing e vendas é que os nossos preços eles foram bastante competitivos e nós optamos por aumentar os prazos de pagamento. A gente precisava entender como que estava a capacidade de pagamento do nosso cliente e a gente entendeu que isso seria uma boa aplicabilidade para o nosso negócio. Os investimentos eles foram constantes em propaganda, isso foi um ponto bastante positivo, a gente se manteve muito padrão nesse sentido. Houve evoluções das vendas do período 5 ao período 8, e a gente atingiu quase 100% da demanda. Então, a gente ficou bastante contente, né, Dani, quando a gente vai fazer as nossas análises, principalmente quando a gente tem que fazer alguma apresentação para os nossos investidores, os stakeholders em geral, a gente fica bem contente que a gente fez uma grande evolução nesse sentido. E os produtos que a gente teve melhor desempenho foram o liquidificador e o multiprocessador. Então, a gente, que são os nossos queridinhos aí do trabalho, em função, obviamente, de um melhor desempenho. Quando a gente pega estoque, e isso é importante comentar, existe uma oscilação muito grande entre a falta de estoque e o acúmulo de estoque. A gente teve algumas incidências atípicas no decorrer dos períodos. Nós tivemos algumas escolhas ali no início do período 5 que não foram tão boas nesse sentido, mas depois a gente recuperou
o estoque, e aí a gente começou a, então, acumular estoque, e isso foi bastante positivo para as demandas, já que a gente atingiu ali em torno de 100% no período. As compras elevadas foi justamente no período 8. Então, foi uma escolha conduzida pelas diretoras da empresa para que a gente tivesse esse excesso de produtos acabados, pensando aí no ano 3. Esse alto volume de imobilizado em estoque, ele comprometeu a liquidez, o que já era sabido, o que já era... nós já tínhamos uma previsão que isso aconteceria, então a gente pretende que aqui no período 3 a gente consiga mitigar um pouquinho. A gente precisa ter uma precisão maior de demanda no ano 3, para que a gente possa finalizar aí com um saldo positivo e uma empresa sólida e bastante evolutiva, eu diria. E aí, acho que aqui é um pouquinho, né, Dani, quando a gente fala, assim, algumas peças tiveram gargalo, então, próximo do limite de produção, a gente teve bastante ociosidade em algumas bancadas, em mão de obra, a produtividade ela foi crescente ao longo dos períodos, então a gente precisava ter o recurso de produção, pelo menos, disponível em alguns casos, mas alguns casos, infelizmente, ali operando próximo ao limite. E a gente faz essa observação, né, Dani? Próximo ao limite. A gente não teve nenhum tipo de recurso de produção que tenha faltado. Porém, obviamente, a gente vai ter que necessitar de um planejamento melhor dessa capacidade. E isso. Recursos humanos, Dani, tu que estava com o olho bem consciente, eu diria, nessa redução dos quadros de recursos assim para operadores. Acho que a gente fez uma boa escolha, né? Quando a gente teve manutenção de benefício. Acho que o colaborador gosta da questão de saúde, alimentação, né? Sim, sim. Isso daí é um ponto bem importante para a empresa. Então, a gente vem com esses benefícios de saúde e alimentação. Tivemos também uma redução no quadro dos operadores no período 7, que passou de 24, passou para 20 operadores, né? A gente teve também nesses períodos, né, ausência de greves e estabilidade operacional, e uma produtividade crescente, apesar das restrições que nós tivemos de mão de obra durante todos esses períodos. A gente brinca, né? Mas nenhuma empresa quer ter greve, né, dos seus funcionários, o que dá realmente arca ali com um prejuízo bastante significativo, e nós não tivemos. Então, a gente realmente operou com uma satisfação bem importante dos nossos colaboradores. E quando a gente pensa em investimento, eu acho que quando a gente pensa como um todo, a gente investiu nas necessidades que precisaríamos, tivemos expansão da capacidade produtiva, compramos terreno ali no período 8, pensando numa expansão, porque eu acho que, por mais que tenhamos aí um ano bastante desafiador, eu acho que pensar de forma positiva e estruturada para o ano que vem, né, o terceiro ano, ele pode ser uma estratégia bastante interessante. Então, nós tivemos investimentos coerentes com esse crescimento, mas, obviamente, sabíamos que isso ia aumentar a pressão financeira, muito em função de que os nossos recursos, eles estamos num grau de endividamento ali em torno de 87%. Eu diria que é uma pressão financeira controlada, né, Dani? A gente sabe do cenário e a gente, obviamente, tem tomado decisões para poder mitigar isso, porém, não deixando de pensar numa expansão e no futuro da empresa Alfa. Eu acho que quando a gente pensa em evolução, a gente sabe, né, que é um desafio contínuo, um ano desafiador, porque prejuízo e a deteriorização do nosso patrimônio líquido, ele causa incerteza para nós, como diretoras, e eu acho que eu falo isso em nome das minhas colegas diretoras da empresa Alfa. Isso foi bastante significativo para a gente no decorrer, né, de toda a gestão da empresa, mas a gente teve bastante avanço em produtividade, em vendas, em capacidade instalada,
a gente tem feito uma reestruturação financeira bastante importante e, principalmente, ajuste estratégico. A gente tem potencial de recuperação mediante a melhoria do planejamento e controle. Então, acho que, assim, uma evolução contínua, com transparência e responsabilidade. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa para os nossos investidores aí e os nossos stakeholders, que a gente está evoluindo e vai ser de forma transparente, responsável e contínua, né, Dani? Sim, nada como um bom planejamento. Bom, acho que a nossa mensagem está aí, eu espero que tenhamos sanado todas as dúvidas e que a gente possa trazer um pouquinho do que a gente quer para o ano 3 e como estamos e concluímos o ano 2 da empresa Alfa. Muito obrigada e boa noite, né, Dani? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.